Como que você descobriu essa doença? Deus, sabe, Rick? Eu falo que Deus cuida dos detalhes na minha vida, assim. Eu não tenho palavras para louvar e agradecer e bendizer a Deus. Me faltam palavras. E minha irmã, ela trabalha na área da saúde, a Irene. A gente comentando sobre saúde mesmo, eu falo, nossa, deve ter uns 6 anos que eu não vou no ginecologista. Isso ela quase me bateu, sabe? Falou, você tá ficando doida, você precisa ir, você precisa se cuidar. Não dei muita importância ali no primeiro momento, mas eu voltei pra casa incomodada com aquilo. Tipo assim, eu ia trabalhar, mas aí de vez em quando vinha, nossa, eu preciso ir ao médico. E aí eu vi aquilo como um cuidado de Deus, né? Aí eu peguei e fui ao médico, marquei a ginecologista para fazer exames periódicos. Quando eu marquei, aí eu logo falei com ela, doutora, não briga comigo não, mas tem uns 6 anos que eu não vou ao médico. Quando eu falei isso, aí ela foi super assim, não brigou comigo e tal, mas aí eu falo que ela foi assim, de Deus. Aí ela me pediu os exames, ela pediu uma mamografia primeiro. Quando eu fiz, que eu trouxe o resultado para ela, ela falou assim, Vani, eu preciso que você faça um ultrassom urgente. E aí eu já fiquei assim, urgente? Como assim? O que partiu de você? Você ficou com medo? Eu só pensei comigo, tem alguma coisa estranha aqui. Quando eu fui fazer o ultrassom, que eu tava na sala da médica, antes dela me entregar o resultado, aí você vê tudo na tela, né? Aí eu vi lá, assim, os caroços pareciam, assim, do tamanho de uma laranja, mas não era coisa minúscula ali, menos o tamanho, assim. Ela falou comigo, era menos, não era do tamanho de um caroço de um feijão, na verdade. Ela me entregou o resultado na mão e falou assim, olha, boa sorte. Eu falei, obrigada. Aí a hora que eu fui sair na porta de novo, ela falou assim, boa sorte pra você. Eu estranhei, eu falei, peraí, ela tá me desejando muita boa sorte. Sim. E aí eu perguntei pra ela, doutora, você pode me adiantar alguma coisa? Eu tenho consulta mês que vem. Eu posso esperar até mês que vem para levar esse resultado para a médica? Ela falou, não, leva o mais rápido possível. Então, mesmo ela me desejando boa sorte, ela me deu essa orientação. Então, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Mas, ok. Levei logo na médica, né? Voltei na ginecologista, levei o exame para ela. Quando eu levei, ela falou, Ivani, eu preciso te encaminhar para mastologista. Porque tem um nódulo aqui, não é algo comum, a gente precisa saber o que está acontecendo. Fui para mastologista. Quando eu fui na mastologista, ela olhou o exame, não deu nenhuma resposta, que eles não dão uma resposta assim, né? Falou, não tem nada aqui, a gente precisa investigar, vou te pedir para fazer uma biópsia. Eu fiz a biópsia e fiquei esperando o resultado. Ficava ali mais em torno dos 15 dias para sair o resultado. Fiquei aguardando uns 15 dias. E aí o próprio laboratório me ligou. No dia eu estava no meu consultório atendendo, estava com a agenda cheia, né? Na época meu consultório já me dava um retorno financeiro muito bom, tinha a agenda bem cheia. Aí eu atendi de manhã, até na hora do almoço, e aí eu desmarquei toda a agenda da tarde. Fui lá pegar o resultado, só voltando. Fui pegar o resultado e fui abrindo na rua, assim. Falei, peraí, se tiver alguma coisa já vou saber agora o que tem aqui. E ali na rua mesmo, ali eu descobri o que estava acontecendo, né? Tava escrito carcinoma ductal invasivo. Foi o resultado? Foi o resultado da biópsia. E eu já tinha olhado, né? Google, é claro que assim, né? Não aconselho ninguém a sair pesquisando as coisas ali, mas eu já sabia, né? Então eu cheguei no consultório, desmarquei a minha agenda da tarde e liguei para o meu esposo e para as minhas irmãs. Porque até então eu tinha falado só com ele e com minhas 2 irmãs. Para não deixar ninguém assustado, com os médicos pedindo esse monte de exames e fazer biópsia, então eu não quis assustar ninguém. Falei, vou poupar, porque pode não ser nada, que eu vou deixar todo mundo assustado sem necessidade. Então eu não contei para ninguém, mas nesse momento eu peguei e liguei para as minhas irmãs, contei para elas, e liguei para o meu esposo e contei para ele. Falei aqui, eu já desmarquei a minha agenda da tarde, me encontra na igreja São Paulo da Cruz. Foi onde você buscou primeiro, né? Sim. Então, ali naquele momento, né, eu falei assim... Aí você não sentiu medo de nada? Assim, na hora que te deu esse diagnóstico, você não sentiu medo? Senti. Sentiu? Senti. Você ficou preocupada, assim? Eu fiquei... Você já tinha as crianças, né? Já tinha a Sara e o Davi. No primeiro Mas qual foi a reação do seu marido quando soube? Ele só chorava, né, do outro lado da linha, assim. Ele só chorava e desligou o telefone e falou, amor, eu tô indo. Mas assim, ele ficou, na verdade, transtornado. Ele conhecia toda a região que eu estava trabalhando, a região do Barreiro ali. A gente morava muito próximo, né? A gente morava no Tirol. E eu trabalhava na região do Barreiro. E a Igreja São Paulo da Cruz era o caminho, assim, de casa pra gente. A gente ia lá com frequência. Mas ele ficou tão transtornado com a situação
que depois que ele se encontrou comigo, por exemplo, ele ia entrar numa avenida na contramão. Ele Assim, ficou assim, tão preocupado assim? Sim, ficou. Ele inclusive na época emagreceu assim alguns quilos com isso, né? Por mais que eu tentava, eu falo que Deus é tão cuidadoso que ele assim me dava uma força que era inexplicável. Mas você perguntou se eu tive medo. Tive. Primeira coisa que passou pela minha cabeça: meus filhos vão ficar órfãos de mãe. Esse foi o maior medo. Esse foi o maior medo. Né? E no primeiro momento foi isso, assim, a única coisa que passava pela minha cabeça era isso. Mas igual eu te falei, fui pra igreja São Paulo da Cruz e ali tinha missa meio-dia, assisti a missa, adorei um pouco o Senhor, peguei os exames, resultado da biópsia e apresentei para Deus. Falei: Senhor, se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Eu sei que o Senhor vai estar comigo. E ele, eu entreguei tudo para Deus. E fui falando com ele. Se eu tivesse que quase morrer, que eu sabia que ele ia estar comigo, que ele ia me dar a força que eu precisava para eu superar todo esse processo. Eu só não imaginava que era um processo que duraria 4 anos já. 4 anos. Porque eu descobri o diagnóstico em dezembro de 2019. Então, dezembro, né, de 2019, 20, 21, 22, 23, 24, dezembro desse ano, então, completo o quê? 5, né? E o tratamento? Quando aí eu já tinha feito, e tudo que eu pude fazer ali, eu fui fazendo particular para poder adiantar o processo, que a gente sabe que às vezes SUS demora um pouquinho as coisas ficarem prontas, né? Aí eu fui, nesse dia que eu peguei a biópsia, eu fui no ponto, aí eu falei: agora eu preciso ir pro SUS, não dá mais para ir pro particular. Fui pro SUS, e aí eu fui para a Secretaria de Saúde lá em Belo Horizonte. Eles me perguntaram se eu queria escolher o médico, se eu queria escolher o hospital, na verdade. Eu falei que não, que eu entregava tudo nas mãos de Deus, que Deus sabia o que era melhor para mim. E aí dentro de 15 dias saiu a consulta com o mastologista do SUS. Aí eu já levei todos os exames, cheguei lá, ele só pediu os exames de sangue, algumas coisas que estavam faltando ali, e já saí de lá com a data da cirurgia marcada para 29 de janeiro de 2020. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu contei, assim, na igreja, na verdade, para duas amigas minhas. Uma fez uma novena comigo e a outra, ela falou comigo: Ivani, eu vou orar por você, mas o Senhor coloca no meu coração que você vai ser uma testemunha viva. E aí eu falei: recebo. Aí eu fiz a cirurgia, graças a Deus foi um sucesso, assim, deu super certo, muita dor, inclusive, né, eu tinha feito o propósito de oferecer toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo ali pela conversão dos pecadores, inclusive pela conversão da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, e falei: eu vou suportar toda essa dor. Aí quando saiu do bloco cirúrgico, eu comecei a sentir dor, eu já não suportava mais a dor. E eu falo que assim, foi um dos momentos assim, cruciais de todo esse processo que eu passei, porque eu fui entender tamanho amor de Deus por nós. Porque ele era uma dor assim que não pode nem comparar com a dor de Jesus no alto da cruz, naquela cruz, né, com as chicotadas, com tudo que ele passou. E eu estava tentando oferecer uma pequena dorzinha que era ali pós-cirurgia, pela conversão das pessoas que eu mais amava. E eu não consegui fazer isso. Sabe, e ali eu falo que, assim, foi um dos momentos, assim, que mais me marcam durante esse processo. Esse momento eu falo que eu não esqueço, porque ali eu refleti: gente, como Jesus conseguiu, que amor é esse que nos alcança dessa forma? Porque eu não consegui oferecer, passar 20 minutos de dor para aqueles que eu amo. E ele passou por todo esse processo por quem mata, rouba, por mim que faz tantas coisas que não agrada a Deus. Aí o meu médico virou para mim e falou assim: Ivani, o seu santo é muito forte, né? Eu falei com ele: não é o meu santo. Eu creio no Deus do impossível. E Deus falou que eu seria testemunha viva. E aí ele riu para mim. E aí tinha uma médica na sala com ele. Ela falou assim: você acredita em milagres? Eu falei: eu creio. Eu creio porque Deus falou que eu seria testemunha viva. E ali eles ficaram sem entender. Eles não tinham explicação para o que estava acontecendo ali.